Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. Uma dica que pode ser útil, pelo menos para o pessoal mais novato, nessas áreas de ambientes naturais. Não é tarefa fácil ficar se orientando só com os elementos naturais ou só com bússola. É importante que tenha essas noções de orientação, quanto mais meios tiver, melhor. Aqui no momento aqui, por exemplo, estamos com o GPS aqui. Estamos com o telefone também, mas não estamos utilizando o telefone celular com nenhum aplicativo para navegar, mas é uma opção também. Mas tem também, pelo menos de backup, o uso da bússola. A bússola não é tarefa fácil fazer deslocamentos com bússolas nesse tipo de região. Dependendo do tipo de região, você consegue verificar visualmente os elementos de navegação. Se tiver com uma carta topográfica, consegue plotar visualmente aqueles elementos, mas uma área mais fechada dessa é bem mais difícil. Mas é sempre importante ter uma bússola também. Bússolas de precisão, por exemplo, uma bússola de precisão que nós usamos quando tem que fazer alguma coisa mais precisa. Essa aqui, por exemplo, é uma famosa. Essa aqui é a Ranger da Silva, marca famosa, sueca. É um modelo Ranger, bastante confiável. Claro, tem que tomar os cuidados para não ficar eventualmente sofrendo interferência de nenhum equipamento, mas essa aqui é confiável. Essa aqui é uma que utilizamos aqui quando tem que fazer alguma coisa mais específica, mas sempre utilizando o backup, como o GPS, por exemplo. Colocando aqui no bolso. Mas uma dica que pode ser importante, sempre levar uma bússola de backup, mesmo que não seja para usar, que numa situação de roubada total, pelo menos você vai ter uma direção, uma agulha imantada, a agulha da bússola, indicando uma direção, a direção do norte magnético. E a partir desse norte magnético, eventualmente, se você se precaveu antes, você pode tentar estabelecer um azimuth de fuga para sair daquela região, ou pelo menos saber para onde é a região norte, e eventualmente saber para que lado você tem que ir, leste, oeste, norte ou sul, por exemplo, pode ser bastante útil. Mas uma outra função que pode ser bastante útil, e para isso que nós usamos essa bússola aqui, ela fica aqui de backup, fica aqui nesse chest aqui, colete, seja lá o que for, ele fica aqui no corpo. E uma isso aqui é de backup, se der uma roubada total. E daí que vem a nossa sugestão. Eventualmente, quem não tem bússola ainda ou quiser pegar um equipamento que possa servir multifunção, ou seja, um equipamento com mais de uma função, essa bússola aqui, essa é uma bússola comum, não é das mais caras, inclusive essa aqui, porque ela é grande, tem esses elementos todos aqui, alguns até nem têm interesse, então ela acaba sendo o mesmo preço das demais bússolas comuns, que não são tão caras por aí. E apesar de não servir para não ser recomendado para navegação de precisão, é uma bússola que sim pode ser útil, sim, tomando esses cuidados para não sofrer interferência com o equipamento. Mas o que é importante aqui nesse contexto aqui todo, por que nós pegamos essa aqui, por exemplo? Porque essa aqui, por mais que tenha essa lente de aumento aqui, essa lente de aumento, que é para fazer leitura dos elementos de uma carta topográfica, em razão das escalas serem pequenas, isso aqui facilita bastante fazer isso. Esse espelho aqui, isso aqui é para fazer a leitura dos azimuths e contra-azimuths quando estiver fazendo a visada, de maneira que você pode fazer a visada e ao mesmo tempo que você está pegando o ponto de referência, por exemplo, com o espelho você consegue ver aqui, dá para ver, sem tirar a bússola da posição, por exemplo, de tomada de azimuth, ver qual o ângulo, qual é o azimuth, o contra-azimuth, qual a declinação. Isso aqui, esse espelho é para isso. Então esses elementos aqui, tanto a lente de aumento como o espelho são para fazer navegação. Mas aí que vem a importância. Nesse conjunto aqui, isso está bem em conta por aí, procurar, tá o preço das outras em geral. Ou às vezes pode estar um pouco mais caro, mas geralmente isso aqui encalha nas lojas, que é grande, o pessoal não se interessa muito. Mas a importância, por exemplo, só aqui tem 3 elementos importantes em uma situação de roubada. Por exemplo, tem a bússola, propriamente dito, que para pegar uma direção ela pode ser bastante útil, por mais que não seja como essa Ranger Silva, por exemplo, mas para pegar uma direção, aliado também, sabendo o horário do dia. Hoje está nublado, não dá para pegar muito bem a posição do sol, mas se conseguir saber a posição do sol, o horário e a estação do ano, você consegue ter uma boa noção de o que é norte, sul, leste, oeste, sabendo a região, como é que o sol se inclina mais dependendo da época do ano. Mas só nesse conjunto aqui, você tem três equipamentos que podem ajudar bastante na situação de roubada. Um, então, é a própria bússola mesmo, que para essa situação de pegar uma direção, é útil essa aqui. A outra, a lente de aumento,
que isso aqui pode servir, por exemplo, para iniciar uma brasa. Nós já fizemos isso, claro, não numa situação de sobrevivência. Nós aqui nunca tivemos uma situação de sobrevivência real, mas só de treinamento, por exemplo, para fazer ali, para treinar. Então nós já fizemos brasa com isso aqui, sim, daí teria que estar sol, né? Teria que estar sol, mas com o sol mesmo. Isso aqui é tranquilo pegar um material adequado, inclusive com pó de café já fizemos, por exemplo. Dá para fazer com raspar a madeira para tirar a parte seca dela, dá para fazer de várias maneiras, tentar produzir uma brasa com excelente aumento. E o espelho, que nessa parte de orientação aqui seria para ver o azimuth e contra-azimuth, isso aqui pode servir também para sinalização. Isso aqui o pessoal que é mateiro aí sabe, um raio de sol refletido aqui, ou até mesmo da lua, dependendo da lua cheia, isso aqui pode ajudar a sinalizar a posição de uma pessoa, por exemplo, né? Pode fazer isso aqui numa situação. Portanto, só nesse conjunto aqui, três por mais que o espelho e a lente de aumento não sejam para finalidade de sobrevivência, aqui tem um conjunto completo, né, aqui fechado. Portanto, fica a dica para quem não tem uma bússola, é sempre recomendado ter. Se for pegar, procurar uma dessa aqui, não para sabendo que não seria uma navegação de precisão, mas só aqui, tem um conjunto aqui, inclusive se quiser colocar fósforo aqui, nós temos fósforo aqui, mas está guardado aqui também no colete, não prefiro não deixar aqui, mas daria para colocar, por exemplo, um elemento de fogo aqui, um fósforo embrulhado num plástico, por exemplo, ficaria um estojo mais completo, inclusive, para ter inclusive aqui, por exemplo, elemento de fogo também, dentro dessa caixa aqui, adaptando aqui. Portanto, fica a dica, se alguém não tem bússola ainda, uma sugestão para, se for pegar essa aqui, porque ela só num conjunto desse aqui, não importa a marca, é só procurar por aí, ela fornece 3 elementos importantes, 3 equipamentos, vamos por assim dizer, importantes, numa situação de roubada, para ajudar a pessoa a sair daquela situação de roubada, se precisar realmente usar as técnicas. Portanto, fica de backup uma bússola dessa. Portanto, esse é mais um vídeo de rastreamento. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.